encarnado, seja desencarnado. Elevemos nosso pensamento a Deus. Um feliz ano novo para todos que aqui se encontram. Que sejam feitas a vontade de Deus. Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, me enche-me até que mim se ache só de engano. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerto, abre o creio, ser o santo da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, transforma-me, quebranta-me, enche-me, me usa-me, Senhor, me usa-me, Senhor. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. E assim seja. E assim está esta palestra de hoje com a nossa irmã Alice. Deus te abençoe. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos nesta noite. Feliz ano novo para todos nós, né? Tudo bem, Marco? Deus te abençoe. Então, né? É uma alegria imensa estar aqui. Para nós também. Nesta noite, onde a gente vem dividir o pão divino. Agradecemos a Deus, em primeira mão, pela oportunidade de servir. Agradecemos esta bendita casa, que é nossa, não tenho dúvida. E a cada um de vocês que se dispôs esta noite está aqui. Oi, Gui. Saudade de tu, Guri. Oi, Aline. Oi, Pedro. Pedro cresceu, né, Pedro? Então é isso, meus irmãos. E a gente vem com muita alegria, trazemos um abraço fraterno da nossa casa ali do Madrid, que é o Centro Espírita Caminho do Amor, onde a gente é voluntário, né, trabalhador. Oi, Sinara. Oi, meninos. E o tema que nós escolhemos para esta noite é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, no Cristo Consolador, o jugo leve, que está em Mateus, capítulo 11, 28 a 30, de Jesus, né, as palavras do Mestre Jesus, que ele diz assim, ó. Boa noite, Chico. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras do Mestre Jesus para todos nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o convite do Mestre Jesus para cada um de nós. Vejamos bem, estamos começando um novo ano e Jesus nos chama. Está cansado? Está doído? Está sofrendo? Vem até mim, que eu te aliviarei. Mas esse cansaço que Jesus fala, será aquele cansaço do corpo físico? Aquele cansaço depois de malhar na academia, depois de chegar em casa todo quebrado, porque em casa eu tenho uns que fazem luta e chegam depois todo quebrado, todo suado. Será esse descanso, esse alívio que Jesus está falando? Jesus está falando das almas cansadas, das almas sofridas, das almas estropiadas, das almas sem esperança. É esse alívio que Jesus está nos oferecendo. Vinde a mim, você que está cansado, que eu te aliviarei. É aonde nós encontramos alívio para o nosso cansaço. Pode ser o físico também, mas principalmente o mental e o espiritual. Jesus alivia. E Ele está dizendo, eu vos aliviarei. Ele não está dizendo, vai no centro espírita, vai na igreja, no templo religioso que você confia, vai no Pai de Santo, procura o médio, aquele médio que, meu Deus, que é uma média, né? Na verdade, não é nem um médio, uma média. Ele vai te aliviar, ele vai te aliviar. E nós sabemos que não. A cura real vem de Deus. O alívio real vem do Mestre Jesus. Esse Mestre que é um consolador, que é um terapeuta espiritual, que nos chama, nós temos a leve ideia de que Jesus nos chama há mais ou menos 2000 anos. Mas se a gente parar para pensar, nós vamos voltar à fita e vamos entender que Jesus nos chama há muito mais tempo. Porque se Ele foi o construtor deste planeta onde nós nos encontramos, se nós estamos dentro de uma escola, podemos dizer que Jesus é o diretor. E entre o diretor e o aluno, quem que se posta? Os professores. Quantos professores Jesus já mandou? Isso antes da vinda dele para a Terra. 500 anos, 600 anos, 700 anos antes do Cristo. Platão, Sócrates. Vamos lá para a Bíblia. Elias, Jeremias, o próprio Moisés. Então, são professores que ele foi mandando para a terra,
para nos ensinar. E o que nós fizemos até hoje? Nós não conseguimos compreender ainda a mensagem do Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Os sociólogos dizem que nós vivemos numa sociedade de cansados. Vamos para dentro do nosso lar. Como é que é os nossos filhos? Vamos prestar atenção como é que nós andamos, nós mesmos. Vamos para frente da televisão, às vezes com 300, 400, sei lá quantos canais ali, e nós não tem nada para assistir. Nada nos interessa. Estamos cansados, frustrados, desiludidos. E aguardamos o quê? Ah, mas será se Deus existe? Será se esse tal de Jesus, que nós comemoramos aniversário ontem, e que nós estamos cansados dele? Nós estamos cansados de Deus e do Cristo. Precisamos dos descansos ainda. Por isso que nós entramos nos recessos. Mas Deus e o Cristo não tiram férias jamais. E Ele nos alivia. E Ele está nos aguardando. E Ele nos aguarda um contato diariamente de nós para com Ele. Ah, mas Jesus não está aqui então? Tá. Ele nunca saiu. Só que Ele já fez a parte dele. Assim como Deus fez a parte dele. Nos colocou na vida, com saúde, respirando, com tudo que nós precisamos. Todos nós recebemos iguais. Só que vai de colocar em prática ou não. O que Jesus disse? Que o sol nasce para bons e maus, que a chuva cai para justos e injustos. É para todos. Todos nós temos as oportunidades de nos levantarmos e fazer diferente na nossa vida. A ciência, a medicina avançou e continua avançando assustadoradamente. Mas por que então que nós sofremos tanto? Por que nós estamos tão doentes, tão tristes? Nunca se houve tanta tristeza, tanta depressão, tanta ansiedade do que no momento que nós vivemos agora. E os médicos continuam formando-se. Os hospitais continuam abarrotados e continuam abrindo clínicas. Mas o que acontece? Que nós continuamos os doentes ainda. E Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Nós somos 8 bilhões e poucos de pessoas no mundo. E há quem diga que se sente só, sozinho, triste, abandonado. Mas por que nós não nos encontramos? Falta esse contato diário do Cristo, que Ele aguarda de nós. Mas como que eu vou até o Cristo? Como que eu vou até Jesus? O caminho mais curto é a oração, a meditação, o silenciar de nós mesmos. É a reflexão dessas mensagens que Ele
nos deixou. Mas acontece que nas nossas orações tem muito barulho e pouco silêncio. Muito pedido e pouca gratidão, pouco agradecimento. E Jesus nos aguarda. Ele nos espera. E corremos atrás de tantas coisas, meus irmãos. Corremos atrás de igrejas, de centros espíritas, porque se o centro aqui é fraco, nós partimos para outro. De pastores, vai lá no centro do seu Nazareno que você fica bom, você melhora. Vai lá na igreja tal que você melhora. Vai lá, fala com o pastor tal que você melhora. Mas o negócio não é religião. O negócio é entre nós mesmos. É olhar para dentro da gente. Porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Enquanto nós estamos buscando fora, nós vamos continuar nessa roda gigante de dores e sofrimento. E Jesus diz, o meu jugo é leve. O que é o jugo? Era uma canga, chamava canga, hoje canga é de nós amarrar quando a gente, para tapar o corpo quando nós vamos para a praia, né? Essa é a canga que nós conhecemos, que muitos conhecem aqui. Mas a canga dos bois, que eram colocados, né, no pescoço dos bois, que acreditamos que muita gente aqui também saiba o que é para ele caminhar junto, lado a lado, trilhar o mesmo caminho. Por isso que Jesus diz que o jugo dele é leve. Que se a gente entra no jugo do Cristo, nós vamos seguir as suas diretrizes. Nós vamos caminhar lado a lado com ele. Não que os sofrimentos não aconteçam, que as intempéries não aconteçam, que os conflitos, as doenças, mas quem tem o jugo do Cristo segue mais leve, o fardo dele é leve. É o que ele diz para nós. E é isso que ele espera de nós nesse 2026 anos. E ele continua dando o recado. Ele falou ontem, fala hoje, e vai falar amanhã, vai falar por toda a eternidade. Porque a palavra do Cristo é atemporal. E diante de tantos recursos, meus irmãos, tantos médicos, tantos psiquiatras, tantos psicólogos, tantos vai e vem de nós mesmos a busca de uma melhora, que os médicos já não sabem. Eles já não sabem, às vezes, o que oferecer mais para nós, porque eles têm um limite. Eles chegaram no limite deles. Você sabe qual é a pergunta daí do médico para nós? Você confia em Deus? Ô, doutor falando em Deus, eu já ouvi irmãos falando isso. O doutor perguntou se eu confiava em Deus, olha só, que doutor é esse? Ô, Glória, que doutor é esse que confia em Deus? Você confia em Deus? O que ele está dizendo em outras palavras? Reza, meu filho, reza, minha filha. Se aproxima de Deus, se aproxima do Cristo. Bebe desta água, da fonte da vida que é do Cristo. Come desse pão que alimenta, que salva, que transforma, que dá vida às almas cansadas. Porque Jesus não é médico de corpos, ele é médico de almas. Por isso que ele nos chama. E ele, quando curava, se é que ele curava alguém, ele perguntava: você quer ficar curado? Porque nós precisamos expressar a nossa vontade de cura. Porque às vezes nós corremos atrás da cura
Mas não queremos ficar curados, porque a cura exige movimento, exige perseverança, exige constância nossa, de nos voltar para dentro de nós e buscar o melhor que está dentro de nós. Confiar primeiro em Deus e depois na nossa capacidade, que todos nós somos capazes de interiorizar a palavra do Cristo, a palavra de Deus, a palavra desses amigos abençoados que trouxeram para nós bem antes de nós estar aqui. E nós ainda estamos meio barro, meio tijolo, meio morno. Não sabemos o que nós queremos de verdade. Duvidamos de Deus, duvidamos do Cristo, duvidamos dos amigos espirituais que estão aqui. Duvidamos do nosso anjo de guarda. Duvidamos de tudo. E Deus é a nossa fonte maior. É a busca nossa que nós não devemos cessar jamais. A busca de Deus e a busca do Cristo. A busca de nós mesmos. Desse tesouro escondido que está dentro de nós. Que todos nós somos. Uma centelha divina. Bem, mana. Uma centelha divina. Nós somos luz. Mas por que eu ando tão apagado? Leva a tua tochinha na tocha do Cristo. Nessa tocha incandescente e acende-o. E clareia a tua caminhada nessa existência. Ah, meus irmãos, a gente se queixa de tanta coisa. A gente reclama de tanta coisa. A gente milindra de tanta coisa. A gente cai nas mínimas coisas. E Jesus nos aguarda para ter um assunto com Ele. Que esse cansaço é com Ele. Essa dor é com Ele. Parar de reclamar um pouco. Senta do lado do Cristo. Escuta. Escuta o que Ele tem para te dizer. E não diga o que Ele tem para fazer por você. Porque às vezes nós vamos orar e dizemos o que Deus tem que fazer por nós. O que o Cristo tem que fazer por nós. Vamos deixar, como dizia o Leonildo, Deus cuidar de nós. Deus cuidar de nós. E nós achamos que nós somos altamente suficientes, e somos. Desde que a gente se firme com Deus, que a nossa base maior seja Deus e o Cristo. Porque nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus não veio para sofrer, não veio para pagar conta. Filho de Deus está aqui por um único objetivo. Ascensão. De si mesmo. Mas nós queremos trazer outro. Que devemos trazer outro. Mas nós queremos salvar o outro. Esquecemos de nos salvar. E isso está no livro Irmão Jacó. Que ele fez tudo aqui. E esqueceu da auto-iluminação. Quando ele chega na espiritualidade, que se olha, ele se envergonha, porque ele estava apagado. Enquanto que os companheiros, Dr. Bezerra, Santos Dumont e esses mestres abençoados aí, iluminados, emitiam luz própria. Então é isso. Nós estamos aqui para salvar uma única pessoa nessa vida, que é nós mesmos.
que nós não salvamos ninguém. Porque nós não sabemos o que os nossos filhos pensam, nós não sabemos o que o outro que está do nosso lado pensa, e eles também não sabem o que nós pensamos. Tem uma história de um centro de uma determinada cidade que estava para fechar. Aí manda recado para o Chico Xavier: Chico, vem à nossa cidade, vem ajudar, ver o que está acontecendo para que o centro tal não feche. O Chico toma o trem, primeiro trem, e parte. Lá numa determinada altura, no meio do trem se apresenta Emmanuel. E ele pergunta: Chico, o que você está fazendo? E o Chico responde: Emmanuel, o centro tal, não sei o que, lá da tal cidade, o pessoal lá me chamaram porque o centro está em crise para ajudar a resolver, para não deixar fechar as portas. Aí o Emmanuel fala para o Chico assim: Chico, nem Jesus convenceu as criaturas de continuar na tarefa. Quem é você, Chico? Desce, volta para sua casa e vai trabalhar. Chico desceu na primeira parada e voltou para sua casa. Então nós não convencemos ninguém. A única pessoa que nós podemos convencer é a nós mesmos. O resto é conto da carochinha. No livro Há 2000 anos, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, numa conversa de Jesus com Públio Lentulus, né? E Jesus diz para ele assim: depende de você querer me seguir agora ou aguardar milênios. Depende de cada um de nós querer seguir Jesus agora ou aguardar milênios. Ele não se intromete na nossa vida. E nós queremos se intrometer na vida do outro. E é essa lição que ele deixou lá para nós nessa frase. Depende de você querer me seguir agora ou você vai aguardar milênios. Em outras palavras, você aguarda, mas você vem um dia. Mas ele também não se mete. Jesus não se mete, Deus não se mete. Nós temos uma livre escolha. Nós que decidimos. Quer fazer um ano bom? Meu Deus! Quantos de nós desejamos um ano novo, maravilhoso? Agora vai! Fomos lá para a praia, pular 7 ondas, comemos a uva, não sei o que lá mais, para o ano ser bom. Mas o que eu melhorei aqui dentro? O que eu deixei no ano passado? O que eu estou construindo para esse ano? Quem é que eu estou deixando melhor nessa vida? E se eu sair da vida agora? Eu deixei algo de bom? Eu fiz algo de bom para alguém? Eu melhorei um cadinho sequer da vida de alguém? Ou tem alguém dizendo assim: glória, que bom que o karma, me livrei desse karma. Pode ser que tenha alguém falando isso. E depois o karma volta. Então depende de nós. Não depende do outro. Nem de Deus. Nem do Cristo. Depende de nós. Dessa aproximação com Ele. De fazer um ano novo, realmente novo, se houver transformação de ideias, transformação de pensamentos, transformação de sentimentos, de fazer diferente, de parar de infernizar a vida do outro, porque a gente inferniza a vida do outro. A gente inferniza. E o outro também inferniza a nossa vida. Tá ali uma troca. Um bate-bola. Vamos ver quem é que ganha.
Para o dia que nós sair daqui não ter alguém dando graças a Deus, me livrei. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Às vezes somos nós mesmos. Nessa descrença, nessa desconfiança. Chegamos na casa espírita, às vezes a gente escuta pessoas dizendo assim, nossa, mas na casa espírita eu me sinto tão bem. Ô, misericórdia. Se não se sentir bem aqui dentro da casa espírita, onde tem essa vibração, essa comunhão dos irmãos, onde é que eu vou me sentir bem? Nós chegamos ali, antes de receber o abraço do Edivane e da Leandra, temos certeza, e olha que nós temos certeza do que nós estamos falando aqui, nós recebemos o abraço dos abençoados, desses guias, desses maravilhosos que estão aqui. Mas é privilégio nosso? Não. Todos recebem um abraço da espiritualidade. Mas você consegue ouvir? Consegue perceber? Ou está na tua mente esse barulho infernal que não consegue ouvir Deus? Você também foi abraçado. Você foi afagado. Você recebeu um beijo, um ósculo vindo de Deus, vindo de Jesus. E nós descremos. Meu Deus do céu, meus irmãos, o que falta para a gente compreender? Jesus se materializar aqui. Ainda é capaz da gente duvidar. Jesus aqui? Como assim? Vamos açoitar ele novamente. Vamos crucificá-lo novamente. E ele está lá na cruz, chorando, sangrando. Porque todas as vezes que nós descremos, que nós deixamos de fazer o bem, Jesus sangra, Jesus chora. Então depende de cada um de nós, meus irmãos. Viver, fazer diferente nas nossas vidas. Muda. E o mundo à tua volta muda. Se não muda, não adianta. Nada muda. Não é o outro, é sempre nós. Sempre acaba em mim. Não é o outro. E nós que temos esse pouquinho de conhecimento aqui, então a gente tem que relevar. Tem que perdoar esse jugo do Cristo, que são as diretrizes dele, que uma das diretrizes mais difíceis do Cristo é o perdão. Mas quem não perdoa, quem não está apto a perdoar, vive cansado. Sabe por que vive cansado? Porque desprende energias, desfalece com sentimento de revolta, com sentimento de mágoa, com sentimento de vingança, desfalece, passa a viver cansado. E Jesus convida, vinde a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Jesus alivia, Jesus consola, Jesus conforta. E ele diz, eu sou manso, aprende comigo que sou manso e humilde de coração. Se Jesus está dizendo para a gente aprender com ele, que ele é manso e humilde de coração, o que ele está dizendo para nós? Que a gente é manso? Que a gente é humilde? Ele está dizendo, aprende comigo. Nós somos mansos? Ou pisou no nosso calo e a gente explode? Pum! Ou disse alguma coisa, virei as costas, não vou mais lá. Olha só o que ela me fez, olha o que o fulano me falou. Quem é ele para me falar tal coisa? Quem é ela para me falar tal coisa? Vira as costas. Somos mansos mesmo? Somos humildes de coração? Uma vez conversava com uma amiga, e ela falava assim, Arlete, mas eu sou tão humilde, mas tão humilde. Ai,
que não tem ninguém igual a mim. Vocês não pensaram o que eu pensei, né? Vocês não pensaram o que eu pensei. Pois é. Humilde de coração. Humilde de coração, para encerrar, que já está passando, tem o exemplo do Chico Xavier, quando o cachorro dele adoece. E o vizinho, a vizinha, né, quer dar um jeito, quer ajudar o Chico, vai lá e envenena o cachorro. Porque o Chico chegava do trabalho e tinha que cuidar do cachorro, tratar das feridas do cachorro, dar comida para o cachorro. E a vizinha, coitado do Chico, vamos ajudar o Chico, mata o cachorro. O outro vizinho, que era solidário, né, caridoso, foi lá contar para o Chico o que aconteceu com o cachorro dele. E ele ficou muito triste. Não só por seu animal ter morrido, mas pela atitude daquele vizinho ter matado seu cachorro. Daí ele ficou triste, passou uma semana, o Emmanuel se apresenta e diz: Chico, nós temos um problema. Pois não. Faz uma semana que você anda triste, tem uma sombra no teu coração e está dificultando até a nossa chegada, porque no lado da mediunidade a gente não está conseguindo intuir. Mas nós temos que resolver. Daí o Chico pergunta: tá, e o que o senhor acha que eu devo fazer? Aí o Emmanuel diz: olha, pergunta, vê o que essa vizinha mais precisa, você vai e compra e dá para ela. Eu acho que é isso, essa história, né? Você já viu aqui, né? Daí ele vai, pesquisa daqui, dali, dos vizinhos, e fica sabendo que ela era costureira e que a máquina dela estava quebrada e fazia tempo que ela não conseguia trabalhar. Daí o Emmanuel diz para ele: compra uma máquina e vai entrega para ela. Daí ele fala: mas ela matou meu cachorro e eu ainda tenho que fazer isso? O jugo é do Cristo e a solução é tua. Compra a máquina. Aí Chico foi lá, comprou a abençoada da máquina, não sei em quantas prestações, e foi levar para a mulher. Quando ela viu a máquina, ela deu um grito de alegria e gratidão e correu, meu Deus, mais feliz do mundo. E o Chico viu a energia saindo do coração dela e indo para o coração dele. E ali libertou ele daquela angústia. Esse é humilde de coração. Esse é Chico. Que nós sigamos os exemplos do Cristo, os exemplos desses benfeitores. E há quem diga assim, ó: mas ela matou o cachorro e ele ainda teve que pagar por isso? E daí Dr. Bezerra diz para nós assim, ó: mais vale 1000 flores com um espinho do que 1000 espinhos com uma flor. A mulher ficou com uma flor e 1000 espinhos. Chico Xavier ficou com 1000 flores e um espinho. Muita paz a todos. Agradecemos então a nossa irmã pela bela palestra, que a gente possa refletir, ver se a gente realmente está captando as oportunidades diárias que chegam à nossa vida, se a gente está conseguindo realmente nos transformarmos e nos melhorarmos, porque o objetivo aqui, como bem disse a nossa irmã Alice, é evoluir, é nos melhorarmos para que amanhã a gente seja melhor do que hoje. Então, prestamos atenção nas oportunidades diárias que temos e tentamos nos melhorar. Assim, então, elevamos o pensamento ao Pai,
agradecendo a Ele a oportunidade de aqui estarmos recebendo todas essas energias. Obrigada, Pai, por todas as oportunidades que nos dás. Mostra-nos o caminho da luz e da paz. Em agradecimento dissemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a ofensas. E não nos deixes cair na tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. que Deus ilumine em paz o coração de cada um de nós, que possamos fazer um ano melhor do que o que foi. Pedimos que permaneçam em silêncio e vamos chamar para o passo. Obrigado.